Dizem os estudiosos que expectativa é o estado ou qualidade de esperar algo ou alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. É um grande desejo ou ânsia por receber uma notícia ou presenciar um acontecimento que seja próspero ou benéfico. A palavra do latim expectare é utilizada também para designar a condição de alguém que tenha esperança, embora, abrindo um parênteses, a esperança é uma coisa e a expectativa é outra coisa. Vamos dizer juntos? Esperança é uma coisa, expectativa é outra coisa. Muitos têm esperança, mas não têm expectativa. A nossa verdade prática define bem isso. Expectativa é olhar para o futuro sem saber o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Você cria uma expectativa, mas você não sabe o que vai acontecer. Mas a esperança é a certeza, principalmente para o crente, de que o seu futuro trará o melhor de Deus para a sua vida. Deu para vocês entenderem a diferença? Ou seja, a expectativa é uma proposição subjetiva, mas sem segurança. Já a esperança é também uma proposição subjetiva, mas com segurança. Então, quando você tem esperança, você tem segurança. Você só espera o time. Por isso, nós estamos também preparando, já tinha alinhavado muitas frases, sobre o governo de Deus e a esperança. Vamos tratar essa questão muito importante na igreja, que a igreja vive de esperança. E o hino 300 da nossa harpa cristã diz que nossa esperança é a sua vinda. A nossa esperança é a sua vinda. Então, nós temos expectativas do lado de cá, que é olhar para o futuro sem saber o que vai acontecer, embora que lá, intimamente, você espera o melhor, mas você não tem certeza que isso vai acontecer. Já na esperança, você tem confiança que Jesus vai voltar, que você vai viver, vai deixar essa carcaça aqui, vai deixar todas essas lutas e problemas, as dificuldades, que tem hora que a gente tem vontade de entrar dentro de um olho do furacão e deixar ele jogar a gente para qualquer lugar, porque tamanha é a insegurança com que vivemos nesse país, tamanha é a falsidade com que vivemos nesse país, e uma série de outras coisas terríveis. Então, tem hora que a gente tem vontade de ir embora mesmo, né? Como dizia Paulo, tem o desejo de partir e estar com Cristo. Você imagina se Paulo estivesse pregando nos dias de hoje. Paulo ia dar murro na cabeça e dizer assim, Jesus, eu não tenho mais esperança. Eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho muitas esperanças de ir embora daqui. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então, a palavra expectare do latim, ela designa uma condição de alguém que tem esperança em algo que foi baseado em promessas ou visibilidade de se tornar realidade. Ou seja, você viu alguma coisa, você planejou alguma coisa e você tem a expectativa. Sabendo já a diferença, todos nós, indistintamente, temos o sentimento de expectativa. Sim ou não? Alguém tem expectativa? Tem. Você tem expectativa? Ó, meia dúzia de irmãos levantaram a mão aí. Tem mais, agora tem uma dúzia, agora tem mais uma dúzia e meia. Segundo os especialistas, o sentimento de expectativa só pode existir na ausência de realidade. Mas é óbvio, você tem uma expectativa de possuir alguma coisa porque aquilo ainda não é real. Ou seja,
o objeto que motiva a expectativa ainda não se tornou viável, ainda não se tornou real, ele é ponderável apenas. Então, nesse sentido, sendo uma condição presente no desejo de posse do indivíduo, você tem uma expectativa, eu tenho expectativa ainda, irmão, de coisas extraordinárias no meu coração. E eu quero que essas expectativas se realizem, porque eu planejo na minha mente coisas extraordinárias. Às vezes, nós somos sonhadores. Tem alguém que é sonhador aqui? Eu sonho. Eu sonho numa igreja sem placa. Eu sonho numa igreja padronizada por Cristo Jesus em sua liturgia. Eu sonho de ver crentes vindo cedo para marcar os bancos ou as cadeiras com as Bíblias para não perder o estudo. Eu tenho várias expectativas. Tem hora que eu não sei se eu estou sonhando ou se eu estou acordado, porque a Bíblia diz que os velhos sonharão sonhos. Aí eu não sei se eu estou sonhando, mas eu ainda tenho essa expectativa. Eu creio que antes de eu partir para a eternidade, essa expectativa de ver crentes vindo cedo para a igreja para marcar o seu lugar vai acontecer. Ainda que não seja aqui, mas em algum lugar vai acontecer. Porque esse é um desejo do meu coração que eu espero um dia que se torne real. A expectativa ela tem algumas características. Primeira delas, para que ela possa existir, ela precisa de 3 elementos básicos. O primeiro elemento básico é a previsão. Não há como a gente trabalhar a vida sem previsão. Algumas vezes, as previsões não acontecem como a gente imagina. Sim ou não? Mas a gente tem que ter previsão. A gente tem que fazer previsão. Se você vive sem previsão, me desculpe, você está adotando o pensamento filosófico do grande poeta, sábio e escritor que diz: deixa a vida me levar. O Zeca Pagodinho. Então, se você não tem previsão, você está andando pela vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, você tem que ter previsão, você tem que fazer previsão. A gente tem que imaginar, para o ano que vem, o que eu vou fazer. Já vai planejando. A previsão é diferente do planejamento. Mas todos, depois a gente toca nesse assunto, em outra oportunidade, mas previsão é algo que tem que ter em nós. De prever, de antever a realização de um desejo. Por exemplo, eu falei aos irmãos que quando eu olhava para aqui, eu via um monte de ar-condicionado, todo um branquinho, outro escuro. Aí eu não gostava daquilo. Eu disse aos irmãos, na minha previsão, que eu ia alinhar esses ar-condicionados, botar todos eles de 60 e branco. Realizou ou não? Olha para cá que você vai ver, ó, tudo branquinho, ok? Aquele que estava ali de 80, que estava destoando a linha daqui do pastor, que fica vendo os detalhes, foi colocado lá e foi alinhado. Está tudo branquinho, aí vai ficando bonito. Sem que vocês percebam, as minhas previsões vão se realizando. Eu ainda tenho muitas previsões. Então a gente vai alinhando, a gente vai olhando, eu estou aqui, às vezes eu estou observando. Por isso que eu escrevi 25 normas sintéticas de utilização dos nossos cultos vai começar algumas delas a partir de hoje. Já escrevi isso, vou passar pontualmente para a igreja para que a gente se enquadre dentro dessa minha previsão, de ter um culto mais organizado, mais dinâmico, mais eficiente, porque Deus, repita isso comigo, Deus ama a organização. Se você não é afeito à organização, procure ser, porque Deus ama a organização. Os nossos cultos deverão ser mais organizados do que vem sendo,
Porque há detalhes que me saltam aos olhos, mas não é perceptível pela grande maioria. Amém? Vamos voltar aqui, que senão não sai da previsão. Segundo elemento é a informação. Terceiro, é a condição que sustenta essa esperança. Se você tem uma expectativa, ela está revestida dessas três categorias. A previsão, a informação, aquilo que você quer, aquilo que você tem, aquilo que você planeja, e a condição que sustenta essa esperança, ou essa expectativa, nesse caso, né? Bom, caso contrário, a chamada expectativa deixa de ser expectativa. É uma mera ilusão, ou uma utopia. Você não tem previsão? Eu quero estudar, mas eu não sei quando. Não sei. Eu não sei se vai dar. Pronto, já não é mais expectativa. Sim ou não? Eu quero comprar o meu carro. Mas eu nem sei se eu vou fazer isso também, não sei, estou pensando e tal. Então você não tem expectativa. Quando a gente tem expectativa, tem que ter previsão, tem que ter informação e tem que ter a condição que sustente essa previsão. Ou melhor, essa expectativa. Nesse caso, você tem uma expectativa. Terceiro, lemos aqui no texto que a expectativa, ela é sinalizada, ela aparece no texto que nós mencionamos aqui em Lucas 24. Por quê? Quando vocês observam aí, vocês podem observar isso, há um texto que está sublinhado, o texto está sublinhado, está em negrito. Para chamar sua atenção assim, ó, eles iam, depois iam dois deles, iam falando e indo eles. E depois ia Jesus com eles. Esse texto demonstra claramente, e aparece por 3 vezes, que eles estavam indo embora de Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém. Ou seja, a expectativa daqueles discípulos fora frustradas. Ou melhor, cada expectativa foi frustrada. Os discípulos esperavam Jesus como o Senhor Salvador dos filhos de Israel do jugo dos romanos. Esperava que Jesus fosse ressuscitar, como ele dissera. Mas para os discípulos que iam, por isso que é bom que você venha. 3 palavras importantes na Bíblia. Vinde, ide e ficai. Essas 3 palavras são importantes. Quais são? De novo? Eles estavam indo, mas sem expectativa. Perderam a expectativa. Por quê? Nada aconteceu. Eles falaram, já é o 3º dia e o que esse homem falou não aconteceu. Foram falando entre si o que aconteceu, um ao outro. E Jesus se aproxima deles e diz a Bíblia, no versículo 16, que os olhos deles estavam como que fechados, porque para que não o conhecessem. E eles disseram, és só tu peregrino, não sabe as coisas que têm sucedido? E eles disseram, que é isso? O que foi? Ele disse, o que foi? Diz respeito a Jesus de Nazareno, de todo o povo. E os sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos, diga comigo, nós esperávamos, que fosse ele que remisse Israel. Mas, agora, sobretudo, olha o sobretudo aqui, ó. Já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram e nada mudou. Para eles, nós às vezes temos uma expectativa, me perdoe, olhem para cá, uma expectativa muito tacanha, muito pequena, porque criamos expectativas e mentalmente idealizamos um tempo. O tempo seu é diferente do tempo de Deus. Então nós ficamos assim, não, tem que ser dentro desse tempo. Se você entregou a causa na mão de Deus, da sua expectativa, não vai acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo dele. Mas eu te garanto que vai acontecer.
Aí os discípulos esperavam que era Jesus, não aconteceu. Como é que a gente pode perceber isso? Bom, alguns fatores os influenciaram negativamente. No curso das nossas expectativas, poderão surgir fatores que vão influenciar negativamente a nossa expectativa. Você tem expectativa de fazer uma faculdade, você tem expectativa de casamento, você tem expectativa de montar um negócio próprio, você tem expectativa de comprar um veículo melhor, enfim. Mas alguns fatores no curso dessas expectativas serão negativos. E você terá que aprender a lidar com eles, superá-los. E não deixar que os fatores negativos influenciem você a perder a sua expectativa. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro, vamos ver aqui, a imaginação. O que acontece? A imaginação é um processo que permite manipular a informação criada no interior do organismo, sem estímulos externos, para desenvolver uma representação mental. Então, a imaginação é um processo. E esse processo pode manipular a informação que você já criou. Você tem uma ideia, tem uma expectativa, aí vem uma imaginação. Você fica imaginando uma coisa. Tem gente que fica tão perdido porque imaginou uma coisa e agora já não tem mais expectativa. Eu fico imaginando esses discípulos, era o terceiro dia. O que é que tem a ver o terceiro dia? Ah, porque ele falou que ao terceiro dia ressuscitasse. Esperasse mais um pouco. Eles nem confirmaram o fato. Eles nem tiveram consciência de realmente se Jesus tinha ressuscitado ou não. Já de imediato, só porque Jesus não apareceu para eles. Olha, eu estou aqui, não falei com você? Está vendo? Olha só. Eu falei que era o terceiro dia. Ó. Cumpriu o terceiro dia, eu estou aqui. Mas Jesus já estava vivo. Jesus já tinha aparecido para os discípulos e eles não perceberam, porque criaram na mente deles uma imaginação de que Jesus não ressuscitaria mais. Em cima da bucha, desculpe a expressão, em cima do laço. Jesus já tinha ressuscitado e os caras imaginando coisas ao contrário. Às vezes, a porta já está aberta para você e você imagina ela fechada, aí ela se fecha. Quem está entendendo? A imaginação. Por quê? O que é a imaginação? É o caos do céu? Pá, bateu na minha cabeça. Aí, pastor, me machucou aqui, caiu uma imaginação na minha cabeça, nada. Ela brotou de dentro de você. Naturalmente, você, ao mesmo tempo que você tem uma imaginação, tem uma expectativa, você cria uma imaginação. Cria uma imaginação, e esse processo de imaginação, ele manipula essa informação que você tem e acaba desenvolvendo uma representação mental. Você acaba até por ver, entre aspas, a desgraça, o acidente, a falha, a impossibilidade. Então, a expectativa, ela não pode ser influenciada por elementos externos e até internos. Expectativa tem que ser algo firme. A gente tem que focar nisso. Eu vou fazer isso, eu estou imaginando assim, assim, assim. Estou dando um exemplo prático para vocês aqui dos ar-condicionado. Ah, mas vai ter que comprar mais uma máquina? Não tem problema, nós compramos mais uma máquina nova. Está lá instalada a máquina nova. Ah, mas nós não temos dinheiro para comprar mais uma máquina, a gente tem que comprar mais tantas outras coisas, estamos fazendo... Não, tem sim, Deus provê todas as coisas, não tem dificuldade. Está lá a máquina nova, novinha, e a minha expectativa de hoje, eu estou falando de expectativa, e estou feliz de ver uma simples expectativa realizada. Da mesma forma que foi simples, poderia ser complexa, sim ou não? Mas a satisfação é de não me deixar manipular por imaginação. Ah, vai que eu compro o ar e surge uma necessidade. Não. A gente leva a sério as nossas expectativas. O segundo é a percepção seletiva. O que é essa percepção seletiva? É uma tendência nossa, está no nosso cérebro, de ver e ouvir somente aquilo que nos interessa. Em relação às crenças
e as referências socioculturais. No meio dessa nossa expectativa, você tem padrões sociais. Você tem também referências socioculturais. Coisas que aparecem, às vezes, até para tirar a sua expectativa, ou para ferir, ou para impedir a sua expectativa. Ou seja, há muita crença que são introjetadas em nossos corações, em nossa mente, por conta de que se não deu certo para ele, não vai dar certo para mim. A situação está difícil. Não vai dar certo. Eu vi o testemunho na televisão, e não foi na igreja, não. Foi na Rede Globo. De um garoto, de um rapaz, que não tinha nada, não tinha o que comer. Ele pegou, foi R$10 emprestado. Já viu isso? E comprou não sei quanto, 10 garrafas d'água, ou mais, sei lá, e foi para vender lá em Copacabana. Vendeu, voltou, comprou mais e voltou para vender. Hoje o cara estava indo lá para uma faculdade famosa, dessa de Harvard, né? Fazer palestra, meu irmão. Dar palestra, o cara que vendeu água, que estava falido, quebrado, mortinho. Hoje ele é palestrante. O cara vendeu, passou na Rede Globo. Quem assistiu isso aí? Olha lá, ó, quantas mãos levantadas. Isso é o quê? A tendência de ouvir somente aquilo que nos interessa em relação às crenças e referências socioculturais. Tem hora que nós temos que quebrar os paradigmas. Tem horas que nós temos que tomar atitudes que vão na contramão das crenças e das referências socioculturais. Aquela mulher que foi derramar um unguento, o nardo, nos pés de Jesus, ela quebrou todos os protocolos sociais. Porque uma mulher judia jamais poderia soltar os cabelos em público. Não poderia. Ela jamais poderia, como pecadora que era, e todos sabiam, se aproximar de um rabino. No entanto, aquela mulher quebra os protocolos, as crenças e os protocolos, entre aspas, socioculturais, e vai e chega lá, derrama um unguento, e Jesus disse que aquela mulher fez uma obra tão maravilhosa que os céus receberam o exalar do perfume que foi derramado sobre ele. O que significa isso? Que às vezes nós somos obrigados a quebrar os sistemas, romper com as barreiras, acreditar que as expectativas podem ser realizadas, sim. Porque elas às vezes se transformam em esperança, porque nós temos as duas naturezas, não só a natureza adâmica, mas a natureza divina. E nesse caso, a percepção seletiva, que é esse desejo de querer o melhor para nós mesmos, o que não é errado, mas às vezes está muito atrelado às crenças. Não, você tem que fazer assim, assim, assim. Às vezes a gente quebra todos os protocolos e as coisas acontecem. Aí nós vemos aqui que os discípulos não fizeram isso. Os discípulos ficaram atrelados às crenças e às referências socioculturais. Nesse sentido, percebe-se claramente que um bom número de discípulos esperavam que Jesus fosse libertar de Roma. Eles não entenderam nada. Se você ler o texto de Lucas 24 e 21, eles estão dizendo, eles esperavam que Jesus fosse romper com o cativeiro romano. Porque Israel passou por alguns cativeiros, a começar do faraó. Eles então pensavam que Israel vai ser liberta do cativeiro romano. E, na verdade, Jesus não veio fazer esse tipo de libertação. Jesus veio libertar do jugo do pecado e nos dar a certeza de salvação. Terceira coisa, a desilusão com a morte de Jesus. Quando a pessoa espera ou deseja muito alguma coisa e a expectativa não se cumpre, ou seja, quando o resultado foge aos padrões idealizado, surge o sentimento de desilusão e decepção. Aí somos tendentes, preste atenção agora, somos tendentes
a parar, a travar e achar que não deu certo, não vai dar mais. Ah, não deu certo para o meu pai, não deu certo para o meu avô, não deu certo para o meu bisavô, não deu certo para o meu triavô, não deu certo para o meu tataravô. Ah, então não vai dar certo para mim. Ei, você é uma pessoa individual. Você não pode permitir que a desilusão frustre sua expectativa, porque ela fugiu aos padrões idealizados. Às vezes você está pensando numa coisa e Deus, por vezes, se você tem a sua vida dirigida por Deus, Deus está te guiando para outra melhor do que você imagina. Eu também tinha uma expectativa muito grande de ser um dos melhores advogados criminalistas do Rio de Janeiro, pelo menos na década de 90. Em 98, eu me formei em 96. Em 1995, eu queria ser advogado criminal. Eu queria ser um grande criminalista. Tudo dizia no meu coração que eu seria. Até mesmo fatos que aconteceram comigo, que eu não vou relatar, indicavam que eu seria um bom criminalista. Ao cabo, assumir a direção jurídica de uma empresa, ao cabo de alguns anos, a minha expectativa de ser criminalista foi sendo mudada. Eu fui perdendo o prazer em sentar numa mesa para fazer audiência. Eu já passei a não gostar de audiência. Eu já passei a não gostar de me defrontar com o juiz e, às vezes, me confrontar. Eu já fui perdendo brilho com aquilo. Aí eu fui conversar com Deus. Por que houve uma mudança nas minhas expectativas? Porque Deus tinha um novo projeto comigo, que foi trazer-me para aqui. E eu não pude ir na contramão. Hoje é dia 11. Amanhã eu completo 24 anos que fui empossado aqui neste púlpito, pastor presidente da Assembleia de Deus Betel. Amanhã completa 24 anos. No dia 12 de agosto de 96, a confraderge do então falecido pastor Túlio Barros me empossou aqui como pastor presidente da Assembleia de Deus Betel. Por que a minha expectativa de ser criminalista foi frustrada? Porque Deus tinha algo melhor para mim. Talvez não fosse algo melhor para mim, porque eu ganharia muito dinheiro, principalmente hoje. Mas Deus falou assim, eu não quero você nesse meio. Eu quero você trabalhando na minha obra. E Deus me trouxe para cá. Aí alguém vai dizer assim, então o senhor é um pastor frustrado? Não. Eu nem sou pastor. Eu estou pastor. Mas eu, em momento algum, quero voltar a militar na minha profissão, porque não tenho mais desejo no meu coração. Deus pode mudar os planos? Pode ou não pode? Ele já mudou de alguém aqui? Quem já teve o plano mudado por Deus aí? Olha aí. Mas quando Deus muda seus planos, Deus sabe o que é melhor para a sua vida. É diferente quando nós somos forçados pelas circunstâncias a mudar os nossos planos. Eu não fui forçado pelas circunstâncias, porque eu tive a opção de decidir entre ser criminalista e ser pastor. Eu tive essa opção. Deus me deu essa opção. E tem mais. Deus falou assim, olha, não vou te dar dica. Você vai decidir por você. Porque tem coisas que Deus não decide por você. Ele deixa você decidir. Não decide. Estou falando com sinceridade e seriedade. Deus tem coisa que Deus não decide por você, porque Ele já te deu a capacidade de decidir. E você não vai medir na sua decisão o que é melhor ou o que é pior. Você vai medir pela influência do Espírito Santo na sua vida. Se for medir pelo que é pior ou pelo que é melhor,
fica muito mais fácil. Mas quando o Espírito Santo te impulsiona, você vai entender o porquê. Agora, tem um preço? Tem. Dói? Dói. Mas ainda que doa, o nome dele está sendo glorificado. Quantos podem dizer isso? Hoje, me perdoe, não é vaidade nem presunção, Deus sabe meu coração. Hoje eu me pergunto, será que era da vontade de Deus eu vir para cá? Hoje eu me pergunto. Aí eu pergunto para vocês, eu preciso provar que foi da vontade de Deus eu assumir isso aqui? Preciso provar? Eu não preciso provar. Acho que se alguém perguntar, será que era ou não da vontade de Deus? Que na hora eu fiquei assim. Consultei todo mundo, ninguém me disse nada. Mas Deus, você decide. E quando você decide em favor dele, ele autentica. Escutou isso? Tome uma decisão certa e Deus vai autenticar. E vai acontecer que o nome dele vai ser glorificado. Deus endossa. Deus dá o aval dele. Deus avaliza a sua proposta. Deus avaliza. Aí as coisas vão fluir. Então a desilusão. Quando a pessoa espera ou deseja alguma coisa, a expectativa não se cumpre, ou seja, quando o resultado foge aos padrões, surge a decepção, a desilusão. Esta frustração nos causa impotência e nos sentimos derrotados. Talvez eu hoje pudesse ser um advogado criminalista derrotado ou frustrado. Poderia ser, mas eu sou um pastor espiritualmente feliz pelo que Deus fez comigo. A demonstração da perda da expectativa. Como é que a gente pode saber se perdemos ou não a expectativa? Como demonstramos esta perda? Como é que eu posso saber? A gente perde a visão da realidade. Você já não consegue enxergar nem a realidade. Olha só, os discípulos estão caminhando com Jesus e não sabem que é ele. Não é possível, irmãos. Me perdoe os teólogos, mas não é possível. Andaram cerca de 2 horas com Jesus. 11 quilômetros, batendo um papo. Não é possível que esses camaradas não tenham percebido que era Jesus, de tanto tempo que passaram com ele. Foram 3 anos de ministério. Agora, em pouco tempo, os camaradas não percebem que é Jesus. Conversando com ele. Jesus falando assim, por que estás triste, coração? Por que vocês estão tristes? Como é que Jesus identificou com aqueles homens? Eles deviam perguntar, como é que esse camarada sabe que eu estou triste? Ué, que negócio é esse? Será que eu estou com cara de triste? Honestos e tardos de coração. Ué, ele está dizendo que eu sou honesto, que eu sou um louco, uma pessoa sem percepção. Como é que ele está falando isso? Lá no íntimo, eu imagino que aqueles camaradas sabiam. Mas eles ficaram em dúvida. Não, se é o 3º dia, se ele não se manifestou do jeito que a gente queria. Na verdade, ele tinha que chegar na minha casa, bater na porta. Atenção, qual é a faixa? Aqui sou o Jesus de Nazaré. Eu ressuscitei e vim aqui te dar um abraço. Cadê seus filhos? Quero abraçar seus filhos, sua mulher, até sua sogra. Pode trazer todo mundo. Mas ele não fez isso. Às vezes nós estabelecemos um padrão para Deus e queremos que seja do jeito que nós estabelecemos. Deus não trabalha em cima da sua idealização, do seu modus operandi. Parece complicado essa palavra, né? Da forma dele agir. Jesus estava com eles, foram daqui até a subida da ponte, batendo um papo, andando, devagar, não estava correndo não. Iam, olha só que palavra linda de viver. E ia com eles. Meus irmãos, quando eu leio isso, ia com ele. Não é possível que Jesus vá com você e você não perceba que é ele. Não é possível que Jesus caminhe com você e você ainda não acredita que ele está do teu lado. Não é possível que você ainda tenha dúvida da sua operacionalidade na sua vida, indo com você na sua caminhada. Perdemos a visão da realidade. Ficamos discutindo
a expectativa não alcançada, enquanto chorando, em outras palavras, chorando o leite derramado. Os caras chorando o leite derramado. Tem crente assim, igualzinho os discípulos de Emaús. Chorando o leite derramado. Deveriam. Espera aí. Quem é o senhor? Para aí. Deixa eu olhar. O senhor é peregrino? Olha, eu estou achando que não. O senhor tem um semblante diferente. Esse seu ar é mais do que sombrio, é um ar de vitória, tem alguma coisa. Meu Deus, o Senhor é Jesus. Irmãos, a gente fala isso sem saber as circunstâncias, mas não é crível que Jesus ia com eles. Eu grifei e e eles não perceberam. Por que isso? Perderam a visão da realidade? Ficaram discutindo as perdas. Quando a gente começa só a discutir perdas, a gente não consegue focar na realidade do sucesso. Quando a gente fica só discutindo o problema, a gente não vê solução. Quando a gente só fica falando de tristeza, a gente não vê a alegria reinar. Então o que é que vamos fazer? Vamos mudar o foco. Pare de falar dos seus problemas. Comece a falar da sua expectativa, comece a falar do seu sonho, comece a falar do seu projeto, comece a falar do seu ideal e não dos problemas que advieram para você não realizá-los. Eu tenho no meu coração agora a convicção de que Deus está falando aqui nesta manhã. Eu não tenho certeza, eu tenho convicção. Então olha só, ficaram profundamente entristecidos. E demonstraram isso. Às vezes tu está demonstrando uma cara de tristeza para as pessoas, quando na sua idealização você deveria demonstrar um rosto de alegria. Porque há óleo de alegria sobre o seu rosto. O texto do profeta diz: espírito angustiado, olhos de alegria, ao invés de espírito angustiado pela decepção da perda, pela decepção da expectativa não cumprida. A outra coisa é que achamos que as pessoas ao nosso redor estão alheias à nossa decepção. E é interessante que não foi à toa que Jesus foi com eles. Jesus foi com eles para representar também, claro que Jesus estava ali, é literal, mas pegando carona nisso, Jesus estava com eles ali para dizer para você que quando você está caminhando e a sua expectativa foi frustrada, não estás sozinho nessa caminhada de tristeza e de decepção, porque sempre Ele hoje vai do seu lado sabendo de tudo que está acontecendo. E olha aqui diz o texto. Achamos que as pessoas ao nosso redor estão alheias. Ele fala assim, esse camarada está do nosso lado aqui, não sabe de nada. A gente está triste pra caramba aqui a beça, e esse camarada não está nem notando. Escute, irmão, Deus sempre vai providenciar alguém que vai do teu lado para te mostrar que há esperança ao cheiro das águas. E ainda que ninguém fisicamente vá, o Espírito Santo vai com você. Ele conhece as suas necessidades, suas fraquezas, suas lutas, seus problemas e vai te ajudar. Queremos também externar nossa expectativa criada em torno de algo a outra pessoa quando ela já não tem mais efeito. Olha só. Vocês estão entendendo isso, irmão? Olha só. Queremos externar nossa expectativa criada em torno de algo ou da pessoa. Mas o que acontece? Ao momento de externar isso, quase que eu falei externação, essa palavra não existe, quase que eu falei. Mas a gente está externando para alguém que às vezes não é necessário você falar isso. Está comentando com a pessoa. Dependendo do que você vai comentar, ainda tem gente que vai te jogar mais para baixo. Sim ou não? Mas Jesus vai te jogar para cima. Tu compra um carro bonito, ainda que usado, ainda que seja velhinho, mas carro inteiro. Aí tu chega lá, mostra para o irmão e fala, aqui, irmão, comprei para mim, ó, Deus me deu.
O cara diz, irmão, pagou quanto? Olha, esse aí eu paguei 11 mil. O cara olha. Irmão, comprou esse carro muito caro. Deixa eu ver aqui. Esse carro está batendo uns 7. O senhor observou que esse para-choque aqui está torto? Vem cá, o senhor viu que esse pneu aqui foi remendado? Aqui, do lado de dentro, aqui, irmão, foi remendado. Ih, esse para-choque aqui foi trocado. Isso aqui não é do carro, não é original. Ih, irmão, tu fez um mau negócio. Ó, o irmão sai de lá assim, ó. Igual aquela hiena. Ó vida, ó céus, ó azar. Quanto o irmão acha que vale meu carro? Irmão, se você achar 5, dá graças a Deus. Tem uns caras que só jogam você para baixo. Fuja desse seca-pimenteira. Clama pelo sangue. Derrama óleo sobre a cabeça do seca-pimenteira. Fala para ele, o Senhor te repreenda, seca-pimenteira. Sai de reto, Satanás. Por último, se não funcionar, diga, cruz credo, meu irmão. Igual ontem uma irmãzinha falou comigo assim, poxa, cruz credo, pastor, Nossa Senhora. Eu falei, nossa, não, sua, né, irmão? Declaramos que nossa expectativa se foi, que morreu. Às vezes chegamos a ponto, eu esperava que era ele, mas não é. Morreu, acabou, não tem mais jeito. Por último, declaramos nossa decepção diante da expectativa, versículo 21, parte B. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que ele falou que as coisas iriam acontecer e não aconteceu. Ai, meu Deus. Diga comigo, em Jesus, não há expectativa frustrada. Mas está muito fraco para quem tomou café. Em Jesus, não há expectativa frustrada. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não ouviram. Olha só, eles tinham um testemunho favorável. Quem quer um testemunho favorável? Olha para essas paredes ali em cima e diga assim, isso é um testemunho favorável. Olhe para coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Quando a gente chega aqui não tinha nem púlpito, quando a gente não tinha nada, quando a gente tinha uma cadeira aqui de forma, ou melhor, né, de compensado mesmo. Quando a gente não tinha estrutura para nada, quando a gente não podia comprar nada, quando a gente não podia fazer nada, quando não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, quando a coisa estava tão apertada, quando o aluguel ia vencer e a gente não tinha o dinheiro para pagar o primeiro aluguel do prédio e eu fiquei desesperado a ponto de ir para entre aspas também, né? Que eu não fiquei tão assim agoniado, mas fui lá para o terraço da minha casa, 2h30 da manhã, e levantei minha mão, olhei para o lado para ver se não tinha vizinho, para não me chamar de maluco, e falei, Senhor, se o Senhor me colocou ali naquele lugar, o Senhor há de prover o meio para pagar o aluguel, porque eu não tenho recurso para pagar o aluguel. E é muito fácil alguém botar na conta do outro e chegar, não tem dinheiro para pagar o aluguel, o Senhor me colocou lá, o Senhor vai prover com a igreja o aluguel. Quarta-feira venceu o aluguel. Terça-feira eu tinha R$241 na conta. O aluguel era R$1.276. Apelei aqui na terça-feira para os irmãos jantarem, não deu nada. Viu, Alberto, pastor, dinheiro não dá para pagar o aluguel. Uma irmãzinha me incomodando, que queria falar comigo, merendeira do Brizolão. No final do culto, pastor, preciso falar com o senhor. Eu fiquei tão agoniado que fui lá, vamos lá, irmã, entrei aqui no meu gabinete, que era aqui embaixo. Ela pegou a bolsa, ela pegou o dinheiro e botou assim em cima da mesa. Eu nem contei. Eu botei a minha mão sobre cima, falei, irmão, coloca aqui a sua mão. Coloquei a minha mão sobre a mão dela, orei e agradeci a Deus. Que Deus te abençoe, irmão. O pastor vim trazer meu dízimo, que eu vendi um terreninho lá em Santa Isabel, em Pacheco, melhor dizendo, e vim trazer. Quando eu contei, R$900. Alberto já estava saindo, eu gritei, Alberto, para, olha só. Entrou R$900, com mais a oferta de hoje, com mais de 241, vai dar para pagar o aluguel amanhã. Vai lá e paga o aluguel. Pagou o aluguel. Deus é o Deus que prova que Ele é fiel na nossa vida. Então, às vezes nós temos a testemunha do nosso lado e a gente está abrindo mão. Até mesmo as evidências. E a gente desiste. Olha só,
dos sonhos e projetos, desistimos do ministério, desistimos do chamado de Deus, desistimos de lutar pela restauração da nossa família, de continuar os nossos estudos, de congregar, de lutar pela doença, de suportar o sofrimento, sem, contudo, exceder nas expectativas. Pois, como disse Marta Medeiros, excesso de expectativa é o caminho mais curto para a frustração. Portanto, dose a sua expectativa. Dose a sua expectativa. Tem gente que fala assim, eu não quero, se Deus tem que me dar um carro, Fusquinha que eu não quero logo um Mercedes. Meu irmão, você tem o direito de pedir até uma nave, mas vai devagar. Tu não sabe dirigir nem carroça, já quer dirigir Mercedes? Então vai devagar. Às vezes excesso de expectativa também atrapalha. Quer entender o recado? Então em Cristo não há expectativa frustrada. Por último aqui, que não vai dar para falar tudo. Não vai dar. A expectativa equivocada é confrontada por Jesus. No texto podemos perceber que Jesus não aceita, nem concorda e muito menos se acomoda com a expectativa frustrada dos discípulos. O que Jesus faz? Jesus confronta. Por vezes, nós precisamos de um choque de lucidez. Tem hora que a gente fica zangado com algum choque de lucidez. Tem hora que Jesus tem que chacoalhar a gente. Tem hora que Jesus tem que ser mais ácido, mais agudo, mais forte. Tem hora que Jesus vai dar para a gente uma bezetacil na veia. Dói, irmã? Dói? Não, para matar também não. Na veia mata? Então dá no bumbum mesmo. Tem hora que ele tem que dar um choque de lucidez. E às vezes nós queremos um mimo. Ficamos esperando um mimo. Uma palavra de conforto. Uma palavra de conforto para retomarmos o nosso ministério. Ah, Jesus, tu sabe que a situação está tão difícil, não tem ninguém para me dar uma palavra, para falar alguma coisa para mim, Senhor. Ah, meu Deus, tem misericórdia aí. O pastor chega, se levanta essa cabeça, seu cabeça de bagre. Vai trabalhar, safado, vagabundo, vai lá trabalhar, rapaz. Hã? Pô, pastor, o senhor está me ofendendo? Às vezes Deus tem que dar um choque de lucidez no cara, para o cara acordar. Olha o que você está pensando, rapaz. Está pensando que Deus é uma minhoca, rapaz. Está pensando que Deus é o quê? Levanta-se aí, vai fazer o seu trabalho, rapaz. Hã? Aí, às vezes, Deus dá um saculejo na gente. E eu estou falando, assim, metaforicamente, mas às vezes acontece mesmo. Uma palavra dura, um acidente, um problema qualquer para você. Meu Deus, para você acordar. Tem gente que acha na hora que ele perde a expectativa frustrada que Jesus falou assim, ô meus queridozinhos, vem cá, senta aqui, mozinho do pai, vou fazer um cafuné em você. Ah, para com isso, irmão. Olha só, no texto podemos perceber que Jesus não aceita, nem concorda e muito menos se acomoda com a expectativa frustrada dos discípulos. Jesus os confronta. Por vezes nós precisamos de um choque de lucidez ao invés de um mimo ou palavra de conforto para retomarmos a vida e o ministério. Quem entendeu isso? Sim ou não? Parece que o mimo ia ser mais confortável. O que você prefere, um mimo ou um choque de lucidez? Irmãos, às vezes Deus dá um choque na gente. 480 graus, pode deixar que não... volts. Pode deixar que não vai te queimar, não. Hã? Tem crente que ainda acha que, poxa, estou ficando cheio. Está cheio de lucidez. Opa, o manto está chegando. Não, é lucidez mesmo. Para você entender que, não é por aí não. Agora escute isso. É uma luta por nossas expectativas projetadas em Deus. Esta frase do Rafael Barros é muito interessante. Em cada frustração existe uma desilusão. Em cada desilusão, uma oportunidade de... Não, você não leu. Vamos lá. 1, 2, 3. Em cada
Só para quem tomou café. Aí Jesus fala para os cabeçudos assim, ó. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ele estava dizendo assim, vocês não entenderam nada do que está escrito nas Escrituras. Vocês não entenderam nada do que está escrito nas Escrituras. Isso é um carão que Jesus deu, sim ou não? Jesus deu um cascudo neles. Vocês não entenderam nada. E o que tem de crente que não entende nada, por conta disso, as coisas elementares, práticas, simplórias, pequenas, a gente não sabe. Imagina as coisas grandes. Então Jesus deu um carão nele e disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ele estava dizendo, vocês não entenderam nada. Nada. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ou seja, o plano, cabeçudos e cabeçudas, falando ele para os discípulos, o plano não deu errado. A expectativa de vocês não deu errada. O plano deu certo. A visão que você está tendo é que está errada. Jesus já está vivo e pronto para fazer maravilhas novamente. Vocês não entenderam isso? Ou seja, o plano não deu errado, o plano deu certo. As expectativas que vocês criaram é que estava equivocada. A Bíblia diz, dos homens são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Provérbios 16:1. Jesus estava dizendo para eles, olha, que a expectativa deles estava em descompasso com as Escrituras. Eles esperavam Jesus montado num cavalo, com um monte de homem com espada na mão, e Jesus entra no burrinho. Então Jesus foi na contramão dos camaradas e por isto eles ficaram frustrados. Não se frustre em Deus. Fala para o teu irmão aí do lado. Por quê, pastor? Ficaram frustrados, mas ele ressuscitou para continuar a sua grande obra e continua. A obra dele continua, a obra dele continua. A nossa expectativa ela tem que estar centrada em Deus. Jesus mostra àqueles discípulos que nem tudo estava perdido, mesmo que as suas expectativas não tivessem sido correspondidas. Ele os ajudou e, por conseguinte, nos ensinou que toda a expectativa tem que ser consubstanciada nas Escrituras. Não pelo que imaginamos, não pelo que simplesmente queremos. Faltou só esta palavra, mas você entendeu. Ou sentimos, eu estou sentindo isso. Não, ao contrário, será fatal a sua frustração se isso acontecer. Mesmo assim, os olhos dos discípulos não foram abertos. Isso aqui é um detalhe muito importante. Mesmo na caminhada, os olhos dos discípulos não foram abertos. Eles continuaram com essa frustrada expectativa. Até que, diga comigo, até que. Agora, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Quem tem uma expectativa aí? Eu acredito que todos tenham, né, na vida, uma expectativa. Agora escute isso. Mesmo assim, durante a caminhada, Jesus não fez nada. Jesus deixou chegar o ponto final da frustração. Lembrem-se que eu disse que os discípulos iam. Diga comigo, eles. E o que acontece para quem vai? Ao final, ele chega. No final, ele. Então, eles chegaram ao ponto final da frustração. Ali era o status da sua frustração. Ali era o ponto culminante da sua frustração. Porque eles saíram da onde? De Jerusalém.
Como eles não acreditaram que Jesus ia fazer milagre lá em Jerusalém, que Jesus morrera, que não ressuscitou, que tudo deu errado, que o plano fracassou, que nada aconteceu, agora já estão prostrados também, em outro lugar, já está no ponto final da frustração, agora acabou o ministério, acabou agora todas as coisas, agora não tem mais jeito para mim, eu não adianta mais, agora é o ponto final. Às vezes, Deus deixa a gente chegar ao ponto final da nossa frustração, para nos mostrar que o plano não deu errado, que o plano deu certo. E no final, eles viram quando Jesus levanta o pão para orar, não tem a menor dúvida que aparecem as marcas dos cravos, na hora que Jesus pega o pão, eles têm uma surpresa. Como eu não sei o nome do outro, eu falo só de um. Cleófas, é ele, olha a mão dele, olha a mão dele, olha a mão dele, rapaz, presta atenção, é ele mesmo. Já estavam chegando, entram, vão orar pelo pão, aí Jesus sai e desaparece. Rapaz, a gente tinha uma expectativa frustrada, nós tivemos uma expectativa frustrada. Ele ressuscitou mesmo, ele está vivo. Ele está vivo. É ele, é ele. Quando comi o pão partido por Jesus, os seus olhos se abriram e conheceram. Naquele momento a frustração deu lugar à alegria e retornaram para o lugar por onde nunca deveriam ter saído. Às vezes você sai de um lugar para o outro por conta da sua imaginação, por conta daqueles elementos que nós falamos lá atrás, porque você se baseou em crenças e valores. Agora você tomou uma atitude certa, você chegou ao ponto final da sua frustração, mas Jesus estava lá com você. E agora ele mostra para você que quando a nossa expectativa está fundamentada nele, nós não nos decepcionaremos com ele. Ele nos mostra que vale a pena ter expectativa. Ele mostra também para a gente, por vezes, nós é que saímos do trilho, desviamos do nosso caminho, entramos por atalhos, e por isso, às vezes, não vemos os nossos sonhos, as nossas realizações, as nossas expectativas acontecerem. E como disse Franklin Martins, frustração é apenas a maneira de Deus dizer direção errada. Daí, fazer o caminho de volta é preciso. Fazer o caminho de volta. Talvez eu esteja hoje ministrando esse estudo para quem teve uma expectativa frustrada já até agora. Tu programou começar tudo em janeiro, não deu nada certo, fevereiro foi embora, março, abril, já estamos em agosto, que não é o mês do desgosto.